Pessoal do canal Riff Marinho no YouTube e Facebook, voltando aqui ao assunto Ender 3D, impressão 3D de objetos e coisas e tudo aquilo que a sua imaginação permitir e você conseguir ou baixar lá no Thingiverse ou então tá projetando aí em algum software específico para 3D. Hoje nós vamos falar sobre o que? Uma carcaça aqui do ouriço, certo? Carcaça grande, ó. Olha o tamanho dela. Tem uma menorzinha aqui, né? Menorzinha. Opa, tá vivo, né? E a gente tá falando também o que? Da bolacha do mar. Ah, tá. O Tamid pegou e imprimiu aqui uma carcaça do ouriço e uma bolacha do mar. E daí? Gente, e daí que é o seguinte, prestem atenção. Esses materiais aqui, eu vou estar mandando pro professor Paulo Roberto, que está sempre mandando vídeo aqui pra gente, né? Das aventuras biológicas. Porque como ele é professor, ele sempre tem umas carcassinhas lá, né? E a gente sabe que ficar manuseando animal, depois ele acaba quebrando essa carcaça dele, até ele achar outra, acaba atrapalhando as coisas. Então, eu fiz aqui pra ele, mandei de presente, ele vai receber isso aqui, tá? Então, é uma carcaça aqui do ouriço, olha só, o ouriço como é que ficou. Olha o detalhe dele, olha aqui. Tá? Foi feito com trava aqui, ele ficou assim, foi travado, porque a peça aqui é grande. Tá? Preenchimento aqui a 20%, ó. Ela é mais oca. Plástico utilizado, plástico ABS, temperatura da mesa 110 na mesa, 245 no bico, certo? Tá aqui, ó, um ouriço para ele ajudar nas aulas lá com a criançada. Um ouriçozinho menorzinho também, tá? Temos dois ouriços aqui. Ele vai receber mais peças que eu tô imprimindo para mandar para ele. Não vou mandar só essas duas aqui. E a bolachinha do mar, lá que vocês viram um vídeo meu aqui, né, falando sobre a bolacha do mar. Olha o detalhe da bolacha. Tá? Então tá aqui essa bolacha, acho que vai ser de grande ajuda. E tá, mas e aí? Eu não sou professor, não tô dando aula para falar sobre ouriço, nem bolacha do mar. O que eu faço? Se você quiser ter uma bolacha do mar e um ouriçozinho, tá aqui, ó, deixa de enfeite na sua casa. Né? O pessoal tá tendo aí um comércio agora de esqueleto ósseo, né? De SPS. Então aqui, ó, plástico. Vai durar a vida toda. É uma réplica assim, muito, mas muito parecida mesmo com alguma coisa original. E aqui aconteceu o quê? Quebrou uma peça minha. Né? Porque impressão 3D, ó, é o seguinte, você tá com a janela aberta, entrou uma corrente de ar, vai dar problema aqui na sua peça, vai dar problema, ele vai dar uns defeitos embaixo, ele desprende, ele solta, então é muito complicado. Descobri isso agora, tanto que eu apanhei, mas agora eu sei que quando estiver imprimindo, eu tenho que ficar com a janela fechada daqui de casa para não entrar corrente de vento. E aí eu falei o quê? A impressão aqui foi em grade, né? Ah, como é que é uma impressão em grade? Então quando a gente está imprimindo aqui, ele faz vertical e horizontal. Então faz toda uma gradezinha. E como quebrou essa peça? Né? Eu posso estar colando aqui depois, ó. Vai ficar uma marca, mas vai ser colada. Eu não preciso jogar ela toda fora. Então, olhem só como que é a impressão em grade de uma impressora 3D. Ó. Isso daqui que é a grade. Então você seleciona lá no programa, como você quer. Né? Tem linhas, tem grade, tem outros tipos de estrutura. Então é feito dessa forma. E olha só, fica oquinho, tá? Então, quer dizer, é uma peça que eu tava acabando a impressão, olha só. Quase 2 horas depois, acabando a impressão, deu um problema. Tá? Ela começou a imprimir torto aqui, ela ficou assim, ela começou a imprimir torto. E aí eu parei a impressão para ver o que era, falei, vou deixar continuar, para a gente poder ter essa tampa. Então aí ficou a tampinha aqui. Motivo, corrente de vento. Como não sei, a mesa estava estabilizada, tem calço na mesinha onde fica a impressora, né? Que é aqui, né? Então tem um calço, mas acabou andando, alguma coisa aconteceu. Então, fechou. Estou mandando lá para eles. Então acompanha aí de como é que foi a impressão dessa peça aqui, do ouriço e da bolacha do mar, tá? Ó, a quebrada e a normal, a que ficou ok. Então tá aqui, é o material para ele estar utilizando nas aulas de biologia com a criançada. Então, estrelinha do mar aqui, coral. Tem também, ó, estrela do mar e ouriço, na verdade, né? E tem aqui um coral que eu fiz também, olha só. Fiz amarelão aqui, amarelo fluorescente, brilha no escuro.
olha o detalhe do acabamento disso, ó. Olha como é que ficou. Os espetinhos aqui ficou certinho, certinho, certinho. Então não é legal você ter um animal de plástico, né? Porque isso aqui, se você não encontra nas lojas de aquário para vender, não tem. Né? Na 25 de março, nunca vi isso aqui lá. Então você tem uma peça aí, ó, exclusiva de uma réplica de um animal para tá podendo explicar como é que funciona aqui esqueleto ósseo, nível de cálcio, magnésio e tudo mais. Eu acho muito importante e, como eu digo, né, é um compromisso aqui do canal Riff Marinho aqui com o meio ambiente. Então a gente pode usar peças assim para estar ensinando a criançada, acho válido. Gente, quer que imprime alguma peça para vocês aqui, para vocês verem como é que funciona? Deixa o like, posta abaixo aí. Se tiver a peça no Thingiverse eu faço. Se não tiver, vou tentar aqui mexer nos programinhas, né? E vamos falar no próximo vídeo aqui, ó, ATS, tá? Nós vamos falar sobre ATS, um ATS feito em impressora 3D, o que está acontecendo, como é que ele vai funcionar no aquário. Beleza? Gente, valeu, um abração para vocês aí e até o próximo vídeo 3D aqui no canal Riff Marinho, no YouTube e no Facebook. Um abração.